Aquele povo que saiu do Egito, lá no deserto ouviu a voz do Senhor. Temendo aquele trovão, para Moisés então assim falou: vai e ouve, nós te ouviremos, se ouvirmos a Deus, nós morreremos. Vai e ouve, nós te ouviremos, se ouvirmos a Deus, nós morreremos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz de Cristo. Mais uma vez nós aqui para levar a vocês esse vídeo. Se inscreva, deixe seu like, ative as notificações para você não perder outros vídeos que vão vir por aí. Pois bem, hoje nós mais um vídeo recheado com música. E meu lema é cantar, evangelizar cantando. Você viu um pedacinho da música que eu vou cantar, que é Aquele Povo que Saiu do Egito. O título da música, o título é O Senhor Disse a Moisés. Eu vou ler um trechinho. Eu vou ler em Deuteronômio, depois vou ler em Atos dos Apóstolos, e entre essas duas leituras eu vou cantar a música. Eu vou ler agora em 18 de Deuteronômio, versículo 15. Mas antes de ler a Bíblia, eu queria pedir desculpa aos ouvintes de um vídeo passado. Eu não sei qual foi o vídeo, mas eu acho que é o recente. Que eu errei muito, até pedi perdão a Deus e peço desculpa a vocês. Porque eu disse assim, que a Bíblia, que a palavra de Deus é baseada no meu canto. Eu disse assim, esta palavra é baseada no meu canto. Não, e é o contrário. Meus cantos são baseados na palavra de Deus. Não é? E eu falei errado, mas vocês me perdoem. Então tá. Vamos ouvir? Desculpe. O Senhor, teu Deus, te suscitará dentre os teus irmãos um profeta como eu. É a ele que devereis ouvir. Foi o que tu mesmo pediste ao Senhor teu Deus, em Horebe, quando lhe disseste, no dia da assembleia: ó, não ouça eu mais a voz do Senhor, meu Deus, nem torne a ver mais esse fogo ardente, para que eu não morra. E o Senhor disse-me: está muito bem o que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta como tu, dentre seus irmãos. Minhas palavras porei em sua boca, e ele lhes fará conhecer as minhas ordens. Mas o que recusar ouvir o que ele disser, de minha parte pedirei conta disso. Amém? Então eu vou cantar a música, depois nós vamos falar um pouco. Vamos lá? Aquele povo que saiu do Egito, lá no deserto ouviu a voz do Senhor. Temendo aquele trovão, para Moisés então assim falou: vai e ouve, nós te ouviremos, se ouvirmos a Deus, nós morreremos.
vai ouvir, nós te ouviremos. Se ouvirmos a Deus, nós morreremos. E foi assim que o Senhor disse a Moisés, que mandava um profeta como ele. Dentre teus irmãos eu suscitarei um Salvador. Pôr-lhe-eis minha palavra na boca, para conhecer as minhas ordens. Mas quem recusar, ouvir o que disser, irei contar de tudo isto. Irei contar de tudo isto. Irei contar de tudo isto. Pedirei contar de tudo isto. Agora nós vamos ouvir outro texto muito importante, que é baseado nesse que eu li, Deuteronômio. Quando Pedro faz um discurso no Atos dos Apóstolos, é dos primeiros discursos dele, aqui no capítulo 3, no verso 22, Pedro diz assim: disseram Moisés, o Senhor nosso Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A este ouvireis em tudo que ele vos disser. Todo aquele que não ouvir esse profeta será exterminado do meio do povo. Está escrito, como eu li, Deuteronômio 18, 15, 19. Bom, meus irmãos, a gente está lendo palavras que a igreja lê. Todas as igrejas lê, fala delas, mas não vai falar como, nunca falou como eu falo. Porque eu estou falando com experiência de vida nela. Nós vemos que esse profeta, que é Jesus, eu fiz questão de ler no Atos dos Apóstolos, porque Pedro estava narrando o Evangelho, falando de Jesus. O objetivo dele era apresentar Jesus àquele povo que tinha tirado a vida de Jesus, que tinha matado Jesus, estava recente, né? Então Pedro queria mostrar para aquele povo que aquele profeta era Jesus. Se você ler só no Deuteronômio, você vai falar que pode ser qualquer outro profeta, mas como Pedro citou, aí você vai ter uma certeza que esse profeta que Deus suscitaria, parecido com Moisés, era Jesus, e é Jesus. Agora o gostoso está aí, que ele diz assim, olha, se nós não ouvir este profeta, o Senhor vai pedir conta de tudo. Ele até disse aqui no Atos dos Apóstolos que a pessoa vai ser eliminado do meio da sociedade. Dá para nós perceber que muitas pessoas estão sendo eliminadas com essa pandemia. Muitas pessoas sendo ceifadas. Não será porque nós não damos ouvido a esse profeta? Não será porque as igrejas estão pregando um segundo evangelho, distorcendo a palavra de Jesus? Eu tenho toda a certeza que é. Essa pandemia veio já em cobrança pelos nossos débitos, que nós estamos devendo muito a Deus, porque este profeta, ele não só sofreu, mas ele derramou seu sangue para nos salvar. E hoje nós prestamos atenção às palavras dos homens, nós brigamos por um presidente da república, por um político qualquer, e não brigamos por Jesus. Não é verdade? Nós defendemos nosso pastor, nosso pregador, e não defendemos Jesus, a palavra dele. Se o pastor disser assim, não, essa palavra de Jesus é assim, mas você pode viver ela desse jeito, você vai viver ela do jeito que o pastor mandou.
Quando Jesus diz assim que ele não veio para abolir as leis, mas para que nós levamos a perfeição, o pastor anula ela toda. Não, você não precisa guardar não, é pela graça. A graça, meus irmãos, nós temos que entender ela. A graça veio porque nós não tínhamos dignidade de salvação. A salvação era só para os judeus. Mas como a graça veio, nós recebemos essa vitória. É uma vitória para nós, que não tinha acesso à salvação, receber ela através do sangue de Jesus na cruz. Então, é esta lei que foi abolida, que separava um povo do outro. Jesus aboliu essa lei, aboliu a lei do divórcio, aboliu a lei de olho por olho, dente por dente, a lei do talião, lei de santuário, ele aboliu, várias leis ele aboliu, mas os 10 mandamentos Jesus não aboliu. E os nossos pregadores pregam que essas leis foram abolidas. E a causa de nós estarmos sofrendo hoje é isso aí. Os nossos pregadores que deviam nos levar a Deus, estão nos tirando da presença de Deus, mentindo para nós, e nós ficamos só de ouvir e não colocamos mão à massa. Vamos pegar a Bíblia, vamos ler, para nós sair das mentiras que as pessoas passam para nós, que não precisa viver a palavra de Deus. Porque sabe por quê que eles não pregam a verdade? Umas porque eles não entendem bem, e outra porque se eles pregar a verdade, as ovelhas vão pegar uma autonomia e vão formar a comunidade, igual nós formamos. A nossa comunidade, que é aqui no Tocantins, entre Comé e Guaraí, ela tem autonomia. É católica? É católica, só porque vive a palavra de Deus. Muitos nos procuram, que religião é de vocês? É a sua, quando o católico procura. Quando é o evangélico que procura, nós somos católicos que obedecem a palavra de Deus. Quando é o católico que procura, mas que religião é de vocês? É a sua. Só porque a diferença que há entre nós é que nós lemos a Bíblia e colocamos em prática. Você, às vezes, nem lê. Às vezes vai à missa, ouve o que o padre fala, chega em casa e não sabe o que ele falou. Não sabe nem que leitura foi lida na missa. Então, minhas queridas ovelhas, vamos ler a Bíblia. É tempo. Você que está em quarentena, aproveite esse tempo que você está fechado e lê. Que você não tem tempo no trabalho, você não tem tempo para ler, mas então Deus te colocou em prisão para que você possa ler e aprender que o Salvador é Jesus. Foi ele que derramou o sangue por nós, não foi o pastor nem o padre. O padre faz o papel dele, o pastor também faz, de pregar Jesus. Mas a nossa missão é viver Jesus, não é viver o pastor, não é viver submisso ao pastor e ao padre, não. Nós temos que ser submissos a Jesus, respeitar o sacerdote, respeitar o pastor, porque ele é o nosso guia espiritual. Mas nem todo o tempo ele vai ser nosso guia. Chega o tempo que Jesus é que vai nos conduzir. Está entendendo? Você lendo no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, no versículo 7, lá fala assim que os homens mudou a lei, né? Então, nós temos que parar e analisar isso aí, meus irmãos. A lei foi mudada, eu até vou ler aqui para você ver. A lei foi mudada e nós parece que achamos bom isso aí. Até gostamos. Porque nós não vamos obedecer a lei e vamos para o céu do mesmo jeito. É bem pelo contrário. Paulo fala que é pela graça. A salvação veio pela graça. Sim, é pela graça, porque nós não tínhamos dignidade de salvação. Veio pela graça, mas em retribuição, essa graça, o que é? Obediência. Como é que você vai obedecer, vai para o céu sem obediência à palavra de Deus? Eu vejo tanta igreja dizer que tem que obedecer os mandamentos, mas a hora que chega no sábado, pula para o domingo. O domingo é mandamento dos homens, é mandamento de Constantino, não é mandamento de Deus, não. Então você pega o mandamento do homem e coloca no lugar do primeiro mandamento que aconteceu, que o sábado é o primeiro mandamento. Porque Deus criou primeiro, o primeiro mandamento foi o sábado. Ele criou e ele experimentou ele descansou nele.
Aí na Bíblia nós vemos que há outro primeiro mandamento, mas na origem, o primeiro mandamento é o sábado. E aí os homens colocou o domingo no lugar do sábado, dizendo que tem autoridade de fazer isso porque os apóstolos celebrou a ressurreição. Não tem nada a ver a ressurreição com o mandamento. Nada a ver. Jesus veio foi para aperfeiçoar os mandamentos, não foi para criar. O mandamento que ele criou é o amor. Está lá na carta de João. Mas o resto ele veio fazer com que nós cumpramos o antigo mandamento. Os 10. Tiago diz que você não pode violar um. Se você violar um mandamento, você violou todos. Tiago, no capítulo 2, versículo 10 e 11, fala assim, leia. Então, meu irmão, vamos ler a Bíblia? Vamos deixar de moleza? Vamos deixar de só ouvir? Tiago também diz assim, que não podemos ser só ouvinte, mas tem que ser cumpridor daquilo que nós ouvimos. Porque, do contrário, essa pandemia vai continuar. Se nós não voltarmos para Deus, analisar e observar nossos conceitos, acertar com Deus, fazer um concerto com Deus, essa pandemia vai durar um bom tempo e nós podemos ser ceifados. Aquele que conhece a palavra de Deus e não coloca em prática é ceifado. Entendendo? Então, os homens, volto a dizer, aquele povo que saiu do Egito, temendo aquele trovão, diz para Moisés, olha Moisés, nós não dá conta de ouvir Deus não. Fala com ele lá e passa para nós. Então o povo acostumou a ouvir homens. Mas não quer ouvir Deus. Porque a voz de Deus é forte. A palavra de Deus é forte. Se você for ouvir ela e colocar em prática, ela é forte. Ela é um trovão. Tá? Ela estoura aquele homem velho que está dentro de você. Então por isso que nós temos medo. Então vamos sair do pecado. Vamos fazer uma limpeza. Vamos fazer uma lavagem em nossa alma. Jejuando, sacrificando, penitenciando, e nossos pecados vão ser perdoados, e nós vamos entender essa palavra, nós vamos aceitar esse trovão, que é a palavra de Deus, né? E vamos deixar de querer ouvir o homem. Por que nós queremos ouvir o homem? Porque o homem passa a mão na nossa cabeça, e Deus não passa não. Quando você aproxima de Deus, ele vai exigir de vocês prova de fé. Porque ninguém vai a Deus sem ser provado na fé. Jesus nos passa para o Pai e lá o Pai fala assim, agora vou ver sua fé. Se você tem fé mesmo, né? E a prova vem. Então, pastores, diga para as ovelhas que elas têm que ser provadas, ajuda elas. Porque se elas não for provadas, elas não vão ao céu não. Deixa de enganar elas. Deixa de falar de arrebatamento, que elas estão preparadas, estão só aguardando o arrebatamento, porque isso é conversa mole. Não vai salvar nenhuma ovelha sem prova. Está escrito. Leia Zacarias lá no final, no 13. Leia, para nós católicos, leia o Eclesiástico 2. 1 Tiago. Leia a Bíblia, vê que nós cristãos tem que ser provados. E eu não vejo, quando eu vejo pessoas aí dizendo que prova não precisa, qualquer coisinha é prova. Mas quando a prova vem, ele coloca o médico. Quando é um problema social, de pessoas para pessoas, vai para a justiça, e o próprio Jesus fica de braços cruzados. Então, ovelhas, vamos acreditar em Jesus, que Ele pode resolver nossos problemas, que Ele pode curar nossas enfermidades, porque Ele veio para assumir nossas dores e nossas enfermidades. Pastores, façam que as suas ovelhas conheçam Jesus. Porque se elas não conhecerem Jesus, como ela vai aproximar desse Jesus lá no céu? Se ela não conhece Ele. Tá? E para conhecer Jesus, tem que viver como Ele viveu. Vamos ler a Bíblia, gente. Não dê moleza. Tá? Fique com Deus. Não esqueça de se inscrever no meu canal, de deixar seu like. Tá beleza? Passa para outra pessoa aí, se você gostou. Torno a dizer. Para você entender meus vídeos, você tem que ler a Bíblia. E aprofundar. Do contrário, você não vai entender. Leia as leituras que eu estou passando para você. Aí você vai entender. Beleza? Fique com Deus. Um bom dia.